Eu preciso ter preços corretos para datas futuras. Porque, como eu falei, cara, eu quero previsibilidade, eu vou jogar o jogo de acordo com o meu tipo de meio de hospedagem. Mas não fica colocando disponibilidade de pouquinho em pouquinho, porque isso vai atrapalhar a tua visibilidade. Que são esses pilares que são capazes de triplicar as minhas reservas, Lacreca? Eu preciso entender um pouco. Eu sempre digo para vocês que uma andorinha ela não faz verão. É um conjunto de fatores, é um conjunto de pontos que você precisa trabalhar para você ter um anúncio mais atrativo, né? Para que você consiga triplicar as suas reservas no seu meio de hospedagem. Seja você um dono de hotel, seja você um dono de uma pousada, ou seja você um anfitrião que administra um único apartamento ou que administra 3, 4, 5, 10 apartamentos. A metodologia, ela funciona para qualquer meio de hospedagem que venda na internet. Então, como os portais de reservas, eles trabalham no modelo ganha-ganha, pensa comigo, não faz sentido algum eles colocarem propriedades nas primeiras posições se você não tiver disponibilidade. E o que é a disponibilidade? A disponibilidade é você ter tarifa cadastrada e quarto disponível. Ou seja, eu tenho que colocar, né, produto para vender. O meu produto para vender pode ser um apartamento, se eu for um anfitrião, um flat, uma casa de temporada, ou o meu produto para vender pode ser um quarto, se eu for dono de um hotel, se eu for dono de uma pousada. Então pensa comigo, se você trabalha com os portais de reservas, né, para que você aproveite, né, toda essa estrutura que eles oferecem para você ganhar visibilidade, aproveitar o efeito vitrine, para que você consiga aumentar suas reservas diretas, é muito importante que você tenha produto na prateleira. Ou seja, e o produto da prateleira é essa disponibilidade. Então, quem não possui disponibilidade, não faz sentido que a plataforma coloque você nas primeiras posições. E um outro ponto muito importante também, não só você ter disponibilidade, como também você não ter muitas restrições. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas restrições. O que são essas restrições? Porque muitas vezes você fala, cara, eu tenho quarto disponível, eu tenho preço cadastrado, mas mesmo assim eu não vendo tão bem. E por quê? Pode ser por conta das suas restrições, que é onde a gente vai abordar no decorrer dessa live. Então, quando a disponibilidade estiver em dia, tiver tudo ok, é preciso o quê? Que você amplie os seus canais de venda, dependendo da quantidade de quartos, da quantidade de apartamentos que você tenha para vender. Então, a disponibilidade é ok, eu preciso o quê? Ampliar a minha visibilidade nos mais diversos canais que eu tenho na internet. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a disponibilidade, ela é rei. Por quê? Porque se você tem produto cadastrado, ou seja, se eu tenho quarto para vender, se eu tenho um apartamento para vender e o preço está cadastrado, eu tenho disponibilidade. Então, eu costumo dizer que a disponibilidade, ela é rei. Porém, a distribuição, ou seja, a diversificação, né, de canais, onde eu vou distribuir, né, mostrar o meu meio de hospedagem em vários pontos, é o reinado. É mais ou menos assim. Por quê? Porque não adianta eu ter só disponibilidade e preço, ou seja, tarifa e preço cadastrado no único canal de vendas. E aí, se esse canal de vendas me coloca para fora, se esse canal de vendas fecha, se esse canal de vendas tem algum problema, acabou-se a minha visibilidade na internet. Então, quanto mais canais de vendas eu aparecer, maiores são as chances que eu tenho de vender e, consequentemente, de receber mais reservas diretas. Então, por exemplo, um hoteleiro, ele tem que trabalhar pelo menos com 4 portais de reservas. Pelo menos. Então, quais portais eu recomendo? Ah, cara, trabalhar com Booking, trabalhar com Decolar, trabalhar com Expedia, trabalhar com Hotels.com, que é do mesmo grupo do Expedia, trabalhar com Hotel Urbano. Então, você já tem aí alguns canais que já te suprem, né? Vamos supor que você gosta de trabalhar com operador, eu gosto de trabalhar com a CVC, pô, beleza. Não, eu tenho muito corporativo, eu gosto de trabalhar com a Flytour, ou com a Copas Tour, beleza. Então, você tem que ter os canais, né? Eu falei dos portais, falei das agências, né? Das operadoras. Então, é importante que você tenha essa distribuição. E, obviamente, você tem que estar com os seus canais diretos também preparados, né? Que a gente já conversou sobre isso. Quais são meus canais diretos? Eu preciso trabalhar o meu Instagram, né? Ter uma presença no Instagram, eu preciso ter o meu site. Por quê? Porque essa visibilidade nesses canais vai me gerar o efeito vitrine, onde vai transbordar para os meus canais diretos, onde eu vou receber reservas diretas, um custo
Zero. Então, visto isso, hoje a gente vai abordar o tema sobre esses dois pilares que é fundamental, seja para você que é anfitrião, seja para você que é dono de hotel ou dono de pousada. Existe um ponto aqui importante que, em relação ao anfitrião, ele não precisa ter tantos canais de vendas como um hoteleiro. Por quê? Porque ele tem menos unidades para vender, ele tem menos apartamentos. E aí, se você só trabalha com Airbnb e Booking, se você não sabe, é possível que você conecte os dois calendários, tá? Você pode fazer isso. Pegar lá o Airbnb e conectar ele junto com a Booking. Por quê? Porque se o Airbnb vender, ele fecha o calendário na Booking. Se a Booking vender, ele fecha o calendário no Airbnb. Então, estão sincronizados para isso. Então, eu tenho 2 apartamentos. Se você trabalhar muito bem com os dois, não vai faltar reserva para você. Se você segue todo o passo a passo que eu compartilho aqui, não vai faltar reserva para você. Então, atenção a isso. O que não é essa oportunidade, tá? É importante que você tenha em mente, que você desconstrua isso na sua cabeça, sobre você querer colocar disponibilidade de pouquinho em pouquinho. Putz, como assim de pouquinho em pouquinho? Eu só coloco de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Eu não vejo isso como vantajoso. Pelo contrário, eu vejo isso como prejudicial. Por quê? Porque você não tem produto para o futuro, e aí se as pessoas estiverem buscando datas futuras, você não vai aparecer nas pesquisas. Se você não aparecer nas pesquisas, como que você vai vender em antecedência para ganhar previsibilidade? Isso não vai acontecer. E se você não tem previsibilidade, você vai estar sempre vendendo em cima da hora. E aí corre o risco de você, né, ter que queimar preço em cima da hora. Essa é uma estratégia para hotel e pousada. Para anfitrião, funciona um pouco diferente. Quando você é um anfitrião e você tem poucas unidades, eu só tenho um flat, 2 flats, 3 flats, você não precisa dessa previsibilidade. Você pode adotar a estratégia contrária à do hotel. Como assim, Lagreca? Hotel e pousada, eles têm que trabalhar com preço mais baixo para o futuro, para que eles consigam vender em antecedência, e aí, à medida que eles atingem o ponto do equilíbrio, que eles conseguem pagar as contas, pagar toda a operação, aí eles vão subindo o preço gradativamente. O anfitrião, ele não pode ir nessa linha, porque se ele for nessa linha, ele vai terminar vendendo as melhores datas por preços muito baratos. Então, o anfitrião, ele pode começar com um preço mais caro, e se não for vendendo, ele vai diminuindo à medida que for se aproximando do check-in. Então, por exemplo, a minha tarifa, eu sou anfitrião, eu cobro R$400. E aí eu não vendo. Aí falta 2 meses. Aí eu baixo para 350. Aí vem baixando, falta um mês. Aí eu, baixo para 300. Tá faltando 15 dias. Aí eu baixo para 280. E vou baixando até a hora que eu conseguir vender. O hotel, ele não pode fazer isso. Ou a pousada, eles não podem fazer isso. Porque se eles fizerem isso, vão ter pessoas que vão comprar um preço mais caro. Sempre tem. E aí, quando eles baixarem o preço, essas pessoas vão cancelar. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou enxugar gelo. Entende? Então, essa é uma diferença muito importante em relação à disponibilidade que traz previsibilidade. Anfitrião trabalha desse jeito que eu acabei de falar, e o dono de hotel, o dono de pousada, trabalha do outro jeito. Ou seja, dono de hotel, dono de pousada, começa uma tarifa crescente, ou seja, do mais baixo vai subindo, vai crescendo, e o anfitrião, ele começa com uma tarifa decrescente. Ele começa mais caro e ele vai baixando gradativo até a hora que ele vender. Beleza? Então, o que você precisa entender dessa oportunidade primeiro é que a disponibilidade, ela tem que sempre existir. Você só vai ajustar o preço de acordo com a sua realidade. Então, visto isso, para o próximo ponto. Em relação ao seguinte, lembre-se, quanto mais a gente se protege, a gente começa a criar barreiras. Como é se proteger, Lagreca? Eu vou dar um exemplo. Eu só aceito mínimo de 2 noites. Isso é uma barreira. Você está criando uma barreira para a sua visibilidade. Então, a sua disponibilidade diminui. Por quê? Porque uma pessoa que quiser uma noite, ela não vai te encontrar. Mas a gente vai abordar isso um pouquinho mais na frente. Outro ponto, Lagreca, eu só aceito pré-pagamento. É um exemplo. Mas, então isso aí afeta também a sua disponibilidade. O anfitrião que trabalha com Airbnb, que ele só aceita reservas, por exemplo, não aceita reservas instantâneas, tem que ter aquela reserva, aquela troca de mensagem. Aquilo é uma barreira. Por quê? Porque a plataforma ela quer vender. Se você coloca barreiras, eles vão começar a privilegiar os que têm menos barreira.
É fato. Se coloca no lugar do dono da plataforma. Tu quer vender aquela propriedade que é mais fácil ou aquele cara que é mais complicado, mesmo que ele seja melhor? Você vai dizer, cara, eu quero vender o mais fácil. O que tiver mais procura e for mais fácil, tiver mais flexibilização, eu quero esse. Por quê? Porque é onde você consegue, né, conseguir atingir o volume. Então, preste atenção, que esse excesso de proteção, que você acaba criando essas barreiras que impedem você de aparecer nas pesquisas, ou até mesmo você criar obstáculos na hora da reserva. E eu vou abordar essas barreiras mais no final da live. Então, fica ligado, como vocês sempre sabem, as minhas lives são papel e caneta na mão, porque as minhas lives não são lives de ouvintes, são lives de estudo, né? Então, assim, são coisas que eu vivi na prática, depois de ter assessorado mais de 1.200 meses de hospedagem. Então, eu não venho chegar aqui e falar teorias de livro. Eu vim falar da parte empírica. Eu vim falar de coisas que os livros não mostram, ou seja, que a faculdade não ensina, né? Que a faculdade ensina teoria, né? Mas a faculdade não ensina a gente a ganhar dinheiro. Então, o que eu vim trazer aqui é a prática, é o que vocês precisam para ter um meio de hospedagem de sucesso e que vocês consigam triplicarem as suas reservas. Outro ponto também que vocês têm que entender, que não é uma oportunidade, né, em relação à disponibilidade e à distribuição, é você querer sempre vender de forma direta. É você estar sempre com aquele pensamento, ah, não, eu quero reserva direta. Ah, não, eu quero reserva direta. E aí você termina desperdiçando a oportunidade de você vender em outros canais. Porque você sabe, se você tiver uma pousadinha pequena, né, com 6 quartos, 7 quartos, até 10 quartos, não é tão difícil vender direto, mas também não é tão fácil. Se passar de 10, já dificulta. Até 10, você ainda consegue vender reserva direta. Se você estiver trabalhando bem, né, nas redes sociais, se você estiver trabalhando bem no WhatsApp, né, no e-mail, né, você consegue, sim, fazer reservas diretas. Mas a grande maioria não faz esse trabalho, que eu sei que não faz. Né? Se eu entrar no Instagram de um, se eu entrar no Facebook de outro, eu sei que não faz esse trabalho. Então, você não deve negligenciar e desperdiçar essa oportunidade que os grandes portais de reservas, eles trazem para você. Por quê? Porque eles fazem o marketing para você. Então, preste atenção, quanto mais eu vendo pelo Airbnb, mais aumenta as minhas reservas diretas. Quanto mais eu vendo pela Booking, mais aumenta minhas reservas diretas. Isso aí não sou eu que estou inventando. Isso existe até nas pessoas que estão aqui na live. E se quiserem se aprofundar no tema, existe um estudo científico realizado pelo professor Chris Anderson. Ele é PhD numa faculdade nos Estados Unidos chamada Faculdade de Cornell. Então, se você disser assim, cara, será que o Lagreca está falando de efeito vitrine, isso é coisa da cabeça dele, porque ele trabalhou na Booking? Não. Isso, além de ser um estudo científico, eu vi isso na prática. Eu vivenciei isso, eu via essas coisas acontecerem. E aí você diz, mas a Booking não achava ruim de o hoteleiro estar ganhando reservas diretas? Cara, não tem como impedir. Não tem como impedir, porque é um efeito outdoor, um efeito vitrine. Quanto mais eu estou na vitrine, vai ter pessoas que vão entrar no site e vão me procurar no Instagram, vão entrar no site da Booking, vão me procurar no Instagram, vão me procurar no Google, vão achar o Google meu negócio, vão achar meu site. É impossível, você não tem como bloquear isso. Isso faz parte do jogo. Então, para você entender que você não pode desperdiçar essa oportunidade. E aí, para você entender exatamente por que esses pilares, né? Por que a distribuição, por que a disponibilidade realmente são uma oportunidade para mim triplicar as minhas reservas. Preste atenção comigo, que quanto mais disponibilidade você tem, né? E menos restrições você tiver, maiores são as chances de quê? De você aparecer nas pesquisas. É óbvio. Preste atenção, principalmente você que é anfitrião ou você que tem uma pousada pequena. Muitas vezes você fala para si mesmo, eu só posso vender 2 noites. E é muito importante que você revise esse conceito. Se realmente só posso vender 2 noites. Por que eu quero te dizer isso? Porque muitas vezes você deve estar pagando, sei lá, vamos supor que uma faxina, né? Existem diversos lugares do Brasil com diversos preços diferentes. Mas vamos supor que uma faxina na tua cidade aí, que custe R$ 150. Se você fizer a venda de 10 reservas, se você tiver 10 reservas, vamos botar aqui, cada reserva dessas são 2 noites, então você conseguiu vender 20 diárias. Cara, então vão ser 20 diárias, né? São 10 reservas, vão ser 10 pessoas diferentes que vão entrar e sair. Então você vai precisar de 10 limpezas. Se a faxina custar R$ 150, você vai pagar R$ 1.500 somente de faxina. Somente de faxina. Aí você para pensar, cara,
Por isso que não vale a pena. Por quê? Porque eu pago R$ 150 de faxina. Se a minha diária custa 200, 250, cara, não vai valer a pena porque vai ficar muito baixo para mim. Aí você presta atenção, cara, se eu tô pagando R$ 1.500 de diária, vale a pena eu contratar essa pessoa e ela ser minha funcionária fixa e eu começar a ter mais rotatividade. Por quê? Existem vários tipos de anfitriões. Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas tem aquele tipo de anfitrião que é um anfitrião profissional, que é aquele cara que aluga todo dia, aquele cara que vive disso, aquele cara que quer viver disso. Então, se ele quer viver disso, ele não pode estar o tempo inteiro trabalhando com faxinas ocasionais, porque realmente uma diária não vai valer a pena. E aí, trazendo para esse conceito de que a disponibilidade se torna uma oportunidade, por quê? Quanto mais eu apareço nas pesquisas, maiores são as chances de quê? De eu receber um clique. E se quanto mais cliques eu recebo, mais pessoas visitam a minha página, veem o meu meio de hospedagem, maiores são as chances de quê? De aquilo se tornar uma reserva. Então, preste atenção. Quanto mais eu apareço, maiores são as chances de eu receber cliques e maiores são as chances que eu tenho de transformar aqueles cliques numa conversão. Então, por isso que é importante que você entenda que você precisa aparecer muito. Mas eu vou dar uma solução para isso, caso você não queira contratar um funcionário. Você vai dizer, cara, eu não quero contratar, porque tem pessoas que às vezes empreendem, mas às vezes ficam com medo de dar um passo a mais, de contratar alguém. Eu entendo isso, porque eu também senti esse medo quando eu comecei a empreender. Eu também, cara, vou contratar alguém, e se não tiver demanda, e se não tiver movimento? Eu vou estar com aquele salário, e aí vai terminar me apertando, vai ser um custo a mais. Eu entendo isso aí. Então, eu vou dar uma solução, tá? Eu vou trazer algumas soluções ao final, que você vai ver quais que se adequam ao seu meio de hospedagem. E aí, visto isso, qual é a próxima oportunidade? O primeiro objetivo, né, que qualquer meio de hospedagem ele deve ter, né, seja você hoteleiro, dono de pousada, anfitrião, o primeiro objetivo que você tem qual que é? É pagar minhas contas. Se eu sou um anfitrião, eu quero pagar o condomínio, eu quero pagar o IPTU, eu quero pagar a parcela do meu apartamento, eu quero que isso seja logo pago, para depois eu começar a ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Se eu sou dono de um hotel, se eu sou dono de uma pousada, o meu primeiro objetivo é o quê? Cara, eu quero equilibrar minhas contas. Eu quero pagar o meu arrendamento, ou eu quero pagar a parcela do empréstimo que eu tenho, eu quero pagar meus funcionários, quero pagar minhas manutenções, eu quero que minhas contas já estejam pagas. Então, o primeiro ponto, né, que a disponibilidade vai te trazer é exatamente esse ponto da previsibilidade. Por quê? Porque se eu tenho produto para vender, se eu possuo produto na prateleira, isso vai me trazer uma previsibilidade. E previsibilidade nada mais é do que sinônimo de tranquilidade. Ou seja, minhas contas estão pagas. Eu posso até não estar ganhando dinheiro, mas pelo menos as minhas contas estão pagas. Eu estou ali sobrevivendo. Na situação difícil que está, beleza. Mas esse não é o objetivo nosso. Nosso objetivo sempre é triplicar as reservas. É usar as melhores estratégias para que você consiga triplicar as suas reservas. O próximo ponto, que isso se torna uma oportunidade, é o seguinte, que quanto mais eu distribuo, né, quanto mais eu jogo nos canais, e que canais são? Booking, Airbnb, VRBO, Expedia, Decolar, Hotel Urbano. Quanto mais eu jogo esses caras, quanto mais eu coloco tarifa para eles, claro, dependendo do tamanho do meu meio de hospedagem, maiores são as chances que eu tenho do efeito vitrine, que foi o que eu falei no começo da live. Quanto mais eu apareço nesses portais, mais as minhas reservas diretas aumentam em até 40%. Que é, mais uma vez, o que eu digo para você, faz parte do estudo. Na verdade, o nome desse efeito chama-se efeito Billboard. Só que eu não gosto de trazer palavras em inglês, então eu prefiro chamar de efeito vitrine. Mas para quem se interessar, ao final da live aqui, me manda um direct aqui, que eu mando um link para você do estudo. Tá? É um estudo do PhD, quem quiser, o estudo está em inglês, acho que deve ser umas 10 páginas, mais ou menos, e você vai ver que realmente o que eu estou falando faz total sentido, cara. Não é uma coisa, uma criação minha, nada mais é do que um estudo científico que condiz com a realidade. E aí eu poderia trazer alguns exemplos para vocês de pessoas, né, que conseguiram, né, atingir essa previsibilidade. Por exemplo, eu tive um aluno, né, um anfitrião, que ele tem um apartamento. Por sinal, eu até coloquei um anúncio, né, que tinha falando sobre ele, que ele conseguiu em um único apartamento 22.082 e alguns centavos. Agora eu não me lembro, 22.082. Existe uma live com ele também aqui, né? Que eu vi que tem muitas pessoas que comentaram nesse anúncio, que curtiram, que gostaram. Pode ser que seja algum de vocês que estejam aqui na live assistindo. E essa live com esse anfitrião, ela tá gravada aqui. Se você também quiser ver a live, né? Porque
eu fiz um anúncio, né, eu convidando as pessoas para a jornada da hospedagem lucrativa, então eu faço questão de mostrar as palavras do anfitrião, né, o resultado dele, que ele vai trazer na live, tá gravado aqui no feed do Instagram, então se você quiser eu mando o link para você, que você não precisa procurar, dizer lá, Greca, me manda aquela live ali do anfitrião que eu queria ver, que um único apartamento fez 22.082, mando na hora, só me mandar um direct aqui, jamais vou me sentir ofendido, tá? Acho que tá do seu direito mesmo, de você saber com quem você tá vendo, com quem você tá escutando, né, que é importante que você se resguarde, né? Diante de tanta informação que tem na internet hoje, eu acho nada mais justo que você se resguarde. Então, esse anfitrião, ele começou uma ação de vendas, né, em setembro e outubro, né? Começou a trabalhar lá, começou a trabalhar com os portais, com o Airbnb, com o Booking. Quando foi novembro, dezembro e janeiro, esse cara já estava 100% vendido. Ele já estava 100% vendido, né? E outros donos de hotéis também, né, que conseguiram também essa previsibilidade. Mas você, cara, mas como que os donos de hotéis conseguem previsibilidade? Isso também depende da região, tá? Não é tipo assim, toda região isso acontece? Não. É mais fácil você conseguir uma previsibilidade em regiões que possuam hóspedes de lazer. Porque o hóspede de lazer, ele tende a comprar com mais antecedência, ele tende a se programar, principalmente se forem famílias, né? Então, as pessoas tendem a se programar. Ninguém que tem 2 filhos, que é casado, 2, 3, 4 filhos, que do dia para o outro quer assim, agora eu vou viajar. Pá, instalou o dedo e vai viajar. Não é assim. Então, entenda que a previsibilidade, você pode trabalhar, você pode estar com o preço certo, pode estar com disponibilidade, você pode estar sem restrição, e a disponibilidade, né, ela não te trazer essa previsibilidade, mas é por conta sua? Não, por conta do destino. Se for um destino corporativo, é muito difícil. Se for um destino corporativo, é muito difícil. Por quê? Porque a janela de compra é muito curta. Geralmente, as pessoas compram com 3, 4, 5, até 7 dias de antecedência, né? Porque as pessoas que vão ao trabalho. Mas quem compra com lazer, compra com 15, com 30, com 60, com 90, aí depende de região para região. Mas o Mário, que é o anfitrião, né, que eu falei para vocês do anúncio, ele conseguiu essa previsibilidade. Setembro e outubro, ele começou a colocar os preços disponíveis, né, começou a tirar as restrições e ele conseguiu essa previsibilidade já em novembro, dezembro e janeiro, sendo vendido isso no mês de setembro e outubro. Muito bom. E tudo isso, né, vendido através de Booking, Airbnb. Porque ele prefere até, né? Ele até falou comigo, ele disse isso na live, que é uma coisa que ninguém conta, né? Reserva direta é bom, eu não pago comissão, mas ninguém conta a parte que exige um trabalho, né? Não acho ruim, mas você tem que estar ciente que reservas diretas, elas trazem mais trabalho do que uma reserva vinda através de um portal, porque essa comissão que você paga, ela é exatamente direcionada para o portal. Então você tem que entender esse ponto também. E aí, eu queria trazer para vocês, né, algumas objeções, né, alguns pontos que podem estar na tua cabeça, que você pode estar pensando assim, nossa, cara, tudo bem, eu entendi que a disponibilidade é muito boa, eu entendi que eu devo anunciar meu imóvel em outras plataformas, que eu não devo ficar só restrito ao Airbnb ou restrito só a Booking e a Expedia, eu devo diversificar, né, se eu sou dono de hotel, dono de pousada, eu tenho que diversificar. Porém, uma coisa que eu tenho dúvida, como é que eu vou saber meus preços futuros? E se tiver a retomada? É muito se, né? É muito se. O que eu acho é que você deve entender os seus custos e você colocar o preço que você acha justo. De acordo com as suas vendas, se você sentir que está tendo um volume de vendas muito alto, né, cara, você está vendendo muito, acho que eu botei o preço muito barato. Aí você sobe um pouquinho. Cara, eu coloquei uma minha tarifa 250, tá vindo muita reserva. Cara, sobe para 300. Aí, cara, subiu para 300, está vindo bem ainda. Sobe mais um pouquinho, 320. Opa, parou de vender. Não, baixa para 300. 280, 300. Então, você vai sentindo de acordo com a demanda. Então, não sei o preço futuro, o que você precisa saber seus custos. E entender como é que está o mercado. E aí você precifica. Você, cara, não vou entender. Já vi meus concorrentes, eu sei quanto custa o meu quarto, eu acho que esse preço está justo. Se começar a vender, sobe um pouquinho porque está barato. Outro ponto. Vão ter pessoas que vão dizer assim, eu não gosto de abrir longos prazos. Eu não gosto de botar disponibilidade sempre para datas futuras, porque o futuro é incerto. Cara, eu concordo que o futuro é incerto, mas não só o futuro é incerto, tudo é incerto, né? A gente pode ter várias situações, né, como aconteceu, né, como dizem, né, como existe um livro muito bom, eu ainda não li ele está na minha lista, né, que é o livro do Nassim Taleb, que é exatamente O Cisne Negro.
E aí o Cisne Negro fala exatamente isso, que são os acontecimentos que são imprevisíveis. Quem da nossa geração, quem da gente aqui que está assistindo, poderia um dia imaginar que a gente teria uma pandemia, como a gente está tendo agora, que iria fechar tudo, que a gente iria estar passando por isso usando máscaras. Cara, quem tem filho pequeno, como eu tenho, cara, nasceu na pandemia. Minha filha nasceu em junho de 2019, menos de um ano, só viveu na pandemia, só viu as pessoas de máscara, né? E agora que vai começar a ir para uma escola, que a gente está pensando. Então, assim, são coisas incertas. Eu acho que a única coisa que pode impedir de você colocar disponibilidade para o futuro, eu acho que seria 2 pontos. Se você é dono de hotel e dono de pousada, seria o fato assim, cara, isso aqui é alugado. E aí, em outubro, vence o meu contrato. Então, pô, não vou colocar disponibilidade, porque se eu não renovar, eu vou ter que entregar e isso vai me gerar o custo. Tá completo de razão. É o primeiro ponto. O segundo ponto é se eu sou anfitrião. Se eu estiver sublocando, o raciocínio é o mesmo que eu acabei de dizer. Mas, se porventura eu tiver interesse em vender o meu imóvel, cara, eu comecei a fazer isso, comecei a vender, mas eu não sei se eu vou continuar, eu estou na dúvida, acho que eu vou morar fora. Aí eu também concordo que você também não deva abrir disponibilidade para longos prazos, porque isso vai te gerar o quê? Custo. Isso vai te gerar um custo. Então, por isso que é importante também que você esteja atento a isso. E um outro ponto também que você pode estar com objeção na sua cabeça, né? Ou seja, não sei meus preços futuros, né? Não gosto de abrir longos prazos porque o futuro é incerto. E o terceiro ponto é o seguinte: eu não consigo gerenciar muitos canais de vendas. Eu não tenho tempo e eu fico muito confuso. Cara, tempo, eu já falei para vocês, quem não tem tempo é porque não é prioridade. Se você fala que não tem dinheiro, é porque não é sua prioridade. Se você fala que não tem tempo, é porque não é sua prioridade. Se você falar, eu tenho que conversar com não sei quem, isso você está se esquivando porque você está querendo ganhar tempo para decidir algo. Cara, se você acredita em alguma coisa, você não tem que pedir autorização para ninguém, você tem que pedir apoio, porque você tem que confiar no que você acredita, no que você escutou e no que você viu. Então, não consigo gerenciar muitos canais. Se você tiver só o Airbnb e Booking, eles se conectam. Esquece isso, se você for um anfitrião. Não, Lagreca, mas eu tenho muito mais. Cara, tem vários sistemas aí que podem te auxiliar e que são fáceis de mexer. Tem vários sistemas por aí que podem te auxiliar. E isso é o que você tem que parar para pensar. Cara, o que é que você quer? Você quer viver de meio de hospedagem? Você quer ter lucro com isso? Quer fazer disso a tua profissão? Ou você quer fazer disso simplesmente uma renda extra? Aí eu entendo. Aí você vai ter que se decidir em qual lado do muro você está. O jeito errado que a gente tem em relação a essa oportunidade é em relação ao que eu falei anteriormente, é querer colocar sempre disponibilidade de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. E o jeito correto, né, é que você deve ter pelo menos 1 ano de disponibilidade para frente. Esse é o correto. Esse é o que o mercado pratica, né? Então, hotéis, pousadas e anfitriões, eles sempre devem ter, né, independente do tipo de meio de hospedagem que você tenha, sempre ter disponibilidade 1 ano para frente. Sempre. E aí o que eu falei é aquele detalhe, né? Hotéis e pousadas têm que trabalhar um preço menor para conseguir ganhar previsibilidade, e um anfitrião, ele pode trabalhar um preço mais caro e vai caindo à medida que vai se aproximando da data do check-in. Ele vai baixando se ele não conseguir vender. Mas se ele conseguir vender, beleza, conseguir vender o preço do topo. É o melhor dos cenários. Então você precisa entender esse ponto, tá? Outro ponto também é que é o jeito certo de executar é quando você trabalha, né, com poucos canais indiretos. Isso é o jeito errado. O jeito certo é que, cara, eu preciso diversificar, preciso trazer vários pontos. E aí eu quero trazer para vocês exatamente agora, né, que a gente já está se aproximando do final da live, né, eu queria trazer uns pontos que são muito importantes que vocês entendam, né? Então, ó, papel e caneta na mão, né? Como vocês sabem, a gente está se aproximando do final da live. Quem até agora assistiu a live, quem gostou do conteúdo, eu peço, por favor, deixa o dedinho aqui no coração, né? Compartilhe essa live com as pessoas que você acha que são relevantes, né? Que vão agregar esse conteúdo, vai agregar para algum amigo seu que também é anfitrião, para algum amigo seu que é dono de pousada, algum amigo seu que é dono de hotel. Então, ó, desce o dedinho aqui no coração da live, por favor. Você que está me assistindo pelo YouTube, não deixa de dar o teu like nesse vídeo, tá? É muito importante para mim. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de ativar o sininho com as notificações para que você seja avisado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo ou que eu entrar ao vivo, beleza? Agradeço demais a todos vocês, né, que estão aqui participando, mas agora tá na hora da cereja do bolo, né? Como vocês sabem, ao final de cada live minha, ao final de cada conteúdo meu, eu sempre trago um conteúdo, né? Eu sempre trago uma dica prática.
E como vocês sabem, né, a gente fez uma live bem curta, né? Eu tô gostando desses formatos de live curta, né? Porque aí a gente vai bem objetivo, né? A gente vai bem objetivo. Aí, qual é o primeiro ponto, né? Qual é o primeiro ponto que a gente precisa atender? Tarifa de disponibilidade, 1 ano para frente. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ter sempre datas, né? Ter sempre preços, desculpa, data não, ter sempre preços corretos para datas futuras. Eu preciso ter preços corretos para datas futuras. Porque, como eu falei, cara, eu quero previsibilidade, eu vou jogar o jogo de acordo com o meu tipo de meio de hospedagem. Mas não fica colocando disponibilidade de pouquinho em pouquinho, porque isso vai atrapalhar a tua visibilidade. Acredita no que eu estou te dizendo. Não faz sentido as plataformas que trabalham no modelo ganha-ganha, onde você não paga mensalidade, você não paga anuidade, você só paga se receber reservas. Não faz sentido essas plataformas quererem priorizar você através de algoritmos se você não trabalhar com elas da forma correta, se você não colocar produto para vender. Entende? Isso que é muito importante. E aí, a cerejinha do bolo que a Globo não mostra, né? Alguns detalhes que a Globo não mostra. O que são esses detalhes? O que são essas cerejas do bolo? É exatamente o seguinte: é retirar os excessos de barreiras. E aí, como eu falei para vocês, quem é anfitrião, né? Que sempre trabalha, eu só posso vender 2 noites. Cara, faz o seguinte: coloca uma única noite num preço mais alto. Uma única noite. Pô, não vale a pena vender. Então, quanto é que vale a pena para você vender uma única noite? Para mim só vale a pena vender uma única noite se for, sei lá, vamos dizer que a minha diária é 200. Mas para vender uma única noite eu só possível se for para vender por 320. Beleza. Coloca lá os 320, tá? E aí você vai criar uma oferta, né? Pode ser uma oferta ou pode ser uma tarifa. Para quem ficar 2 noites, aí você coloca um preço menor. Entendeu? Se você quiser criar uma promoção, eu posso ensinar um caminho aqui rapidinho. Vamos lá. Vamos supor que você colocou lá R$ 200 é a minha tarifa normal, e aí se eu quiser vender uma única noite, ela custa 350. Um exemplo, 350. O que é que eu vou fazer? Cara, eu vou criar uma promoção para que ficar 2 noites e eu vou dar o desconto para chegar no valor que eu quero. Então, como é que eu crio essa promoção? Se você estiver trabalhando com a Booking, tá? Preste atenção no caminho agora, papai e caneta na mão. Preste atenção, clica na aba de promoções. Depois que você clicar na aba de promoções, você vai em oferta básica. Promoções, oferta básica. Quando você clicar em oferta básica, você vai escolher o desconto que você quer, vai estar lá 10, 15, 20%, né? E aí você vai colocar o mínimo de noites que as pessoas precisam para pegar essa tarifa. Por quê? Se as pessoas consultarem uma única noite, você aparece na pesquisa. Se as pessoas consultarem 2 noites, 3 noites, aí entra a tarifa com desconto. Então, o caminho dessa promoção é o seguinte: promoções, clica na aba, tô falando da Booking, tá? Promoções, depois você clica em oferta básica, depois você coloca o desconto que você quer e um pouquinho mais abaixo você coloca o mínimo de noites necessário para pegar esse desconto. E aí você vai aparecer em todas as pesquisas. Lembra? É que nem um jogador de futebol. Eu adoro esse exemplo. Cara, se eu sou um atacante de um time de futebol, eu vou chutar a bola no gol o máximo de vezes que eu conseguir. Por quê? Porque uma hora ela vai entrar. Vou chutar no canto, vou chutar em cima, vou chutar no meio, vou chutar do lado, vou cabecear, eu vou fazer de tudo. Então a mesma coisa é isso. Cara, quanto mais você aparece nas pesquisas, maiores são as chances que você tem de receber um clique. E quanto mais cliques você recebe, maiores são as chances de converter, que eu já falei para vocês isso 10 mil vezes. Por quê? Preste atenção que a taxa de conversão, ela gira mais ou menos em torno de 2%. Quando é muito boa, é 4%. O que é que isso significa? Faz a conta comigo. A cada 100 pessoas que entram no teu anúncio, a cada 100 pessoas que entram no teu anúncio, 2 viram reservas. 2 viram reservas. Então, imagina, tu tem que colocar 100 pessoas. Se tu precisar vamos supor que tu precise aí de 10 reservas, ou seja, tu precisa de 10 mil pessoas, não é? Acho que é 10 mil pessoas que entram no teu anúncio para tu conseguir 10 reservas. Não é porque a cada... É isso, tá certo essa conta? Agora eu tô... Deixa eu fazer a conta aqui. Não, tô com o celular aqui, não vai dar. Preste atenção, em resumo é isso. A cada 100 pessoas que entram no teu anúncio, a cada 100 pessoas, 100, 2 viram reservas. 2. Então, você imagina quantas vezes teu anúncio tem que aparecer para tu conseguir prospectar. E isso é quando a conversão tá boa, porque na maioria das pessoas que eu vejo, a conversão tá em 1,
0,7. Eu estou colocando se você estiver muito bem. É 2. E se você estiver voando, suas fotos estiverem top, a tua política estiver boa, teu preço estiver ajustado, tuas avaliações estiverem boas, aí tua conversão pode ir para 3, 3,5, até 4. Até 4. 4 já é uma conversão top demais. 4% é uma conversão imoral. Então, então pensa que você tem que aparecer muitas vezes, você precisa tirar as barreiras. Então, uma das barreiras é essa, mínimo de noite. Outra barreira que você pode estar criando em relação ao cartão de crédito. Por quê? Preste atenção comigo. Chega aí, preste atenção. Para de olhar para a televisão, para de zapear o outro celular que está na mão aí, olhando no Instagram alheio. Preste atenção no que eu estou falando. Observa aqui comigo. Se o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, ele diz que as compras que são realizadas através do quê? Do celular, do telefone, fora do domicílio e através de analogia, através da internet, né? Porque essa lei data da época de 90, da data de 90, naquela época a gente não tinha internet, então ela também encaixa-se aqui. O hóspede tem 7 dias para cancelar sem custo algum, sem ônus algum. Então você pode ter a tarifa mais restritiva do planeta Terra. Você pode ser o cara que cobra pré-pagamento, você pode ser o cara que não devolve, que bate o pé, que faz tudo. Mas bota na tua cabeça que se ele fizer uma compra hoje e amanhã, ou ele faz uma compra para hoje, para ser hospedado na quinta-feira, e ele não aparecer, e mesmo que tu esteja com os dados do cartão de crédito dele na mão, tu não pode fazer nada. Se tu fizer um negócio desse, se prepara para tu ter que gastar aí pelo menos 2, 3, 4 mil. O cara vai colocar em cima de tu, vai dizer assim, ele cobrou do meu cartão, eu estava protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, fui comprar uma geladeira, passei o maior constrangimento na loja, eu quero indenização de 5 mil. Aí o juiz vai dizer, não, 5 mil é muito. Pague uma indenização de 2.700 conto. Putz, aí tu vendeu uma diária de R$300, R$400 e tu tá vomitando 2.700 conto. Eu me matava um negócio desse. Então vai por mim que eu tô te falando, não é como um cara que é especialista em marketing, tô te falando como uma parte jurídica, como advogado, né? Não sei se todos aqui sabem, mas eu também sou advogado. Então tô te falando para te ajudar. Então, para que eu vou querer, né, em resumo de tudo isso, para que eu vou querer os dados do cartão de crédito para as compras que acontecem, né, de última hora? Para quê? Então, meu quarto tá vazio, o meu apartamento tá fechado, o meu flat tá fechado, a minha casa temporária tá fechada. Cara, se o cara quiser comprar nessa semana, eu não quero o cartão de crédito dele. Então, você pode escolher lá, olha, hóspedes que compram até 7 dias do check-in, eu não quero o cartão de crédito dele. Eu não quero, porque eu não posso fazer nada com isso. Eu não posso fazer nada. E se eu fizer alguma coisa com esse cartão, eu tô arrumando um problema para mim. Então fica atento nisso, isso é uma barreira, isso já aconteceu comigo várias vezes, eu indo trabalhar, fazendo a reserva pelo aplicativo da Booking, e aí no meio do caminho, quando eu vou reservar, o cara, cadê os dados do cartão? Eu disse, putz, velho, existia um protocolo na empresa que a mochila, né, com o computador tinha que estar na mala do carro, não podia estar junto com o carro, né? Esse protocolo, na verdade, não era nem da empresa, era que eu aprendi na empresa da minha mulher. Eu faço, realmente é verdade, porque se eu for assaltado, o cara leva meu celular, o cara leva a minha carteira, mas não leva o computador da empresa. Então, todas as vezes eu deixava o computador da empresa na mala do carro, por questão de segurança. E aí, quando eu estava fazendo a reserva, né, por azar o meu, eu deixei a carteira dentro do carro, dentro da mala do carro, né, estava dentro da mochila que ficou na mala, e aí o cara me pediu os dados do cartão. Perdeu a reserva comigo, e era uma reserva de 4 noites. Porque eu chegava numa segunda e eu ia embora na sexta, eu estava trabalhando a semana toda. E aí eu tive que pegar outro hotel que não pedia cartão de crédito. Então, para você entender que o cartão de crédito, ele pode ser uma barreira, principalmente para você que vende muito em cima da hora. Porque com o advento da pandemia, a janela de compra, ela enxugou, ela diminuiu. Então, cara, se a janela de compra diminuiu, as pessoas estão comprando mais em cima da hora, porque não sabem o que vai acontecer, se vai ter lockdown, se vai flexibilizar, se vai ter decreto, o que é que vai acontecer. Então, eu preciso o quê? Também abrir, tirar as barreiras, os obstáculos da frente. Lembre-se, a gente está correndo uma corrida de 400 metros com barreiras. Né? Então, por quê? Porque é o tempo inteiro, eu tenho que driblar esse ponto. O outro ponto também que eu preciso driblar em relação a eu pedir o endereço do hóspede no ato da reserva. Para que eu quero o endereço do hóspede?
Deixa ele fazer a reserva, deixa a reserva entrar, e aí quando ele vier no check-in, eu pego o cadastro dele, eu pego o endereço, eu pego tudo, mas eu não preciso pegar os dados do cartão de crédito dele no ato da reserva. Isso é outra barreira. Então, olha quantas barreiras eu já elenquei aqui. A primeira barreira que tu cria é o mínimo de noites. Eu acabei de dar a opção. Cria uma única noite, num preço que seja atrativo para você, e aí você cria uma promoção, que eu já expliquei o caminho, e você bota o desconto para que fica 2 noites, 3 noites, o que for interessante para você. É o primeiro ponto. Segundo ponto é você cobrar o cartão de crédito para reservas que acontecem até 7 dias antes do check-in. Então, cara, para que eu quero cartão de crédito? Não preciso. Outro ponto, para que eu quero o endereço do hóspede? Se eu vou só causar uma barreira. Imagina um cara que tem um endereço feito meu, que é um endereço longo. É um endereço longo. O endereço o meu endereço são 5 nomes. São 5 nomes o meu endereço. Cara, se o cara me fizer digitar meu endereço, eu mato ele. Porque não é só o endereço, é o número, é a torre, é o apartamento. Eu bato, cara, meu irmão, não quero ficar aqui mais não, deixa essa porra pra lá. Não quero mais não, deixa pra lá. Já me irritou, já não quero mais não. Lagreca, como é que eu resolvo isso? Bora lá. Quem trabalha com a Booking, eu vou dar o caminho das pedras, tá? Eu tento trazer o que eu posso fazer para vocês aqui. Vou trazer o caminho das pedras. Presta atenção. Clica na aba de propriedade. Anota aí, cara. Anota aí. Não fica vacilando, não. Para de olhar para a televisão. Desliga a televisão e presta atenção no que eu tô falando. Vamos lá. O que acontece? O caminho das pedras agora. Vamos pro caminho das pedras. Obrigado, viu? Obrigado, turma. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Vamos lá, o caminho das pedras agora para fazer tudo isso que eu falei agora. Como é que eu faço, Lagreca, para tirar o cartão de crédito? Para eu não fazer isso que tu tá falando, para eu não criar uma barreira no meu meio de hospedagem. E não me meter em problema, né, na justiça. O que eu faço? Faz o seguinte, clica na aba de propriedade, depois clica na aba de políticas. Isso é o caminho da Booking, tá? Propriedade, depois clica em políticas. Quando você clicar em políticas, você desce um pouquinho a barra, e aqui vai ter uma barrinha assim, um quadradinho escrito assim, ó, exceções para cartão de crédito. Aí lá você lê, vai ter hóspedes que fazem reserva de 9 da manhã às 16 horas. Marca lá. Hóspedes que fazem reserva das 16 horas até a meia-noite. Marca lá. Hóspedes que fazem reservas tantos dias antes do check-in. Aí você coloca 7 dias antes do check-in. Vai ter lá. Pai, você marca lá e salva a informação. Já resolveu um problema. Beleza? Já tirou um obstáculo. Um outro obstáculo, um pouquinho mais abaixo disso, né? Aba de propriedades e políticas, vai ter baixo um pouquinho, vai estar exceções para cartão de crédito. Mais embaixo um pouquinho, vai estar em relação à área do check-in, configurações. Aí vai ter lá, eu permito receber reservas sem o endereço. Aí você vai lá e coloca essa opção, marca lá. Porque vai ter dentro dessa opção, vai ter assim, horário de check-in, horário de check-out. Aí vai ter mais embaixo. Eu permito os hóspedes fazerem reserva sem informar o endereço? Aí você marca sim, não quero endereço. Eu permito que os hóspedes façam reserva sem informar o telefone? Aí você bota não, porque o telefone é importante para contato. Entendeu? Isso aí é para você entender como que você trabalha bem com a Booking. Se você é dono de hotel, dono de pousada, é como que você trabalha bem com a Booking. Se você é anfitrião, eu tô falando aqui para você para tentar desmistificar na tua cabeça e você só ficar na sua cabeça com Airbnb. Airbnb. Não, cara, Booking é uma plataforma top, vende muito, tem um caminho correto lá, cara, tem um mundo de oportunidades que você podia estar triplicando as suas reservas e você tá vacilando porque você tá com medo das coisas. Não tem que ter medo, cara. Eu tô aqui para te ensinar. Eu tô trazendo todo o caminho. Aqui, ó, quando eu falei de disponibilidade, olha aqui, ó. Quando eu falo disponibilidade, importância, quem não tem produto, não faz sentido vender. E quem tem produto é o quê? Mais visibilidade, é mais cliques. Conversão, é mais reservas. E previsibilidade, para o quê? Equilibrar as contas. É isso aqui, ó. É isso aqui que vocês têm que entender. Esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Então, esses são os pontos que vocês precisam ter atenção. E outro ponto também que você cria uma barreira é em relação ao quê? Antecedência de reservas. Isso aí funciona mais para quem é anfitrião, tá? Quem é dono de hotel, dono de pousada, eu sei que não trabalha com isso. Esse recado que eu estou dando são para os anfitriões. Preste atenção. Se você tem lá a sua estrutura tarifária, né? Fica atento no seguinte, para que você coloca antecedência da reserva? Você pode dizer assim, cara, eu vou entender. Pô, Lagreca, eu não tenho. Se o cara fizer uma reserva em cima da hora, eu não tenho estrutura lá. Beleza, eu já entendi. Mas se você tiver condições de atender alguém de última hora, cara, tira essa restrição de 1 dia, 2 dias antes da reserva. Já deixa o ambiente preparado.
se você tiver condições, tá? Cada um tem a sua disponibilidade, cada um tem, né, os seus motivos, mas se você tiver condições, tira essa restrição de antecedência mínima de reserva. Tira, porque isso é uma barreira. Então, atenção nisso aí. E para a gente finalizar, se você é anfitrião e tem poucos quartos, né? Só tem poucos flats, poucos apartamentos, ou você só tem uma casa temporada, não precisa disso que eu vou dizer. Você simplesmente pode pegar o calendário do Airbnb e conectar com a Booking. Como que eu faço isso, Lagreca? Existe um truque, tá? Como é esse truque? Quando você for abrir a sua Booking, você vai clicar lá aí, ó, em tarifa e disponibilidade, clica em tarifa e disponibilidade, clica em calendário. No canto direito aqui, você clica lá, tá? Você clica lá nesse canto direito, aí vai estar assim, visualização mensal, visualização anual ou visualização em lista. Aí você coloca visualização em lista. Como que chega nisso? Repetindo o caminho. Tarifa e disponibilidade, aí você clica em calendário. Pum, abriu o calendário. Geralmente o calendário do anfitrião é aquele calendário quadrado, estilo do Airbnb. Eu não gosto daquele calendário. Eu acho aquele calendário muito engessado. Eu acho muito engessado. Por quê? Porque tem várias outras opções que você pode utilizar o mesmo calendário que os hotéis e pousadas usam e você vender tão bem quanto eles. Né? Então, estou explicando isso aqui. Quando eu vou explicar para um ou para outro, eu faço um parêntese aqui, tá? Para não ficar um assunto muito louco, muito bêbado aqui, e as pessoas não estarem entendendo o que eu estou falando. Então, tarifa de disponibilidade e calendário. Quando você clicar nisso, vai aparecer o calendário. Aqui no canto direito, quando você olhando para a tela do computador, aqui no canto direito, você pode trocar aquilo ali para visualização em lista. Aí o calendário, em vez de ficar aquele quadrado, vai ficar só uma lista assim, ó, só uma lista, que é muito melhor de mexer. Pode ser que no começo você apanhe para mexer, mas não se preocupa, porque é a melhor forma de você mexer. Quando você clicar ali, em cima desse calendário, quando ele estiver assim, aqui no cantinho esquerdo, um pouquinho em cima, vai estar assim, ó, sincronizar calendários. Vai estar aqui, sincronizar calendários. Se eu não me engano, no calendário antigo também do quadrado, um pouquinho mais embaixo, você também consegue, você descer um pouquinho, quando tiver aquele calendário quadrado, que é o tradicional, que a maioria dos anfitriões usa, eu acho que um pouquinho mais embaixo, você também consegue sincronizar. Agora eu não me recordo, mas eu acredito que sim, tá? Então, quando você clicar ali, ele vai te dar todo o passo a passo. Pega esse código, joga no portal do Airbnb, pega o código do Airbnb, joga aqui, sincronize, pá, e o bicho, ó, conectou. Acabou-se a tua vida, já está resolvido. Você não pensar que vai dar overbooking, que vai dar problema. Tá aí o canal, beleza? E você que é dono de hotel, você que é dono de pousada, ou você que é um anfitrião que tem muitos quartos, que administra muitos imóveis, cara, tem que ter um gestor de canais. Se você não tiver um gestor de canais, você não consegue triplicar as suas reservas. É impossível. Por quê? Porque você não vai conseguir estar em vários canais simultaneamente. Você não vai ter qualidade de vida, você não vai ter tempo, você vai viver para trabalhar, você vai ser escravo do meio de hospedagem. E isso aqui que eu compartilho não é isso que eu quero que você seja. Eu jamais quero que você seja um escravo do seu meio de hospedagem. O que eu quero é que você triplique as suas reservas e que você tenha qualidade de vida, que você possa transformar a sua família através do seu meio de hospedagem, ganhando dinheiro, tendo qualidade de vida para poder delegar funções, para contratar pessoas, para fazer manutenções, para melhorar, né, o seu meio de hospedagem, ganhar mais dinheiro, gerar mais valor. É isso que eu quero. Então, cara, não economiza. Isso é o tipo de economia porca. Aquele tipo de economia, pô, cara, eu não vou gastar 250, 300 reais, porque eu não vejo necessidade. Beleza, daí tu vai ficar controlando 1000 portais na mão aqui. Para. Preste atenção, quanto mais for automatizado, tu precisa utilizar a tecnologia a teu favor. Quanto mais as coisas forem automatizadas, melhor, beleza? Então, turma, eu só queria dizer o seguinte, uma recapitulação agora do que a gente falou, tá? Pra gente matar essa live agora. Uma recapitulação. Primeiro ponto, para você conseguir exatamente utilizar esses pilares que eu botei aqui, ó, a importância desses pilares, disponibilidade e a distribuição. Qual é o importante? Tarifa cadastrada para um ano em diante, ter o preço correto para datas futuras. Atenção, se você é anfitrião, preço maior e vai descendo. Se você é hoteleiro e dono de pousada, preço menor e vai subindo, à medida que a ocupação for subindo. Estilo na aviação, isso aí vocês já estão ligados. As barreiras. Quais barreiras eu preciso ter atenção?
Atenção nas barreiras. Pedir cartão de crédito para hóspedes que fazem reserva em cima da hora ou com menos de 7 dias. Não precisa, porque você não pode fazer nada com isso, que eu já expliquei. Atenção, para quem pedir o endereço do hóspede no ato da reserva, também não precisa. É só mais uma barreira que você está criando e eu já dei o caminho também. Outro ponto, mínimo de noite. Tira aquele mínimo de noite. Putz, se for realmente necessário, aumenta o preço de uma única diária e cria uma promoção, que eu também expliquei durante a live. Outro ponto, se você é anfitrião, né? Hotel e pousada não usa isso. Antecedência antes da reserva, cara, não precisa. Mas se você tiver condições de atender em cima da hora, faça que vai melhorar a sua demanda. Você está tirando os obstáculos. Lembra o que eu acabei de mostrar aqui, ó. Quanto mais produto, mais cliques, mais reserva e mais rápido você equilibra as contas. Tá aqui, ó, o Beabá tá aqui, eu já mostrei para vocês, tá? E por fim, contrata um sistema, utiliza um software, utiliza a tecnologia a teu favor, não fique economizando com planilha de Excel, anotando no caderninho. Cara, isso aí não é um trabalho de um gestor eficiente. Isso não é um trabalho de um cara eficiente. Um cara que é eficiente, ele sabe lidar com as tecnologias. Ah, eu não sei lidar, cara. É aos poucos. A gente vai aprender aos poucos. A gente vai quebrar a cabeça e quanto mais confuso você ficar, é um bom sinal. Porque quanto mais confuso eu tô, é sinônimo de que o conhecimento está entrando na minha cabeça. Eu estudo com sua porra. E quantas vezes eu não fico confuso? Eu abro um livro e falo assim, puta merda, não tô entendendo nada. Será que esse livro tá em português mesmo? Eu disse, cara, tô lendo português e não tô entendendo. Cara, é normal. A gente fica confuso e a gente vai, e as coisas dão certo. Então, importância nesses pontos, beleza? Sim, olha, quem me perguntou aqui, ó, vamos ver umas perguntinhas aqui. Deixa eu ver umas perguntas aqui, ó. Perguntou aqui, ó, Agatha Vitória perguntou, Lagreca, quando que vai ter, Felipe, né? Quando que vai ter uma monitoria? Cara, eu tô fazendo essas monitorias, eu tô fazendo elas ou às 10 horas da manhã ou às 3 horas da tarde. Se você tiver interesse, me manda uma mensagem aqui, ou quem estiver aqui na live, quiser fazer uma live comigo aqui ao vivo, eu tenho disponibilidade, tá? Essa semana, eu digo logo, é que quem sabe faz ao vivo, não enrola, né? Perguntou, eu dou na lata. Deixa eu abrir aqui meu Google Calendário aqui, que eu vou dizer agora. Se você quiser... deixa eu ver aqui, que tem gente que tá marcando para mim, né? Veja só, essa semana eu tenho disponibilidade às 10 horas da manhã, quarta, quinta e sexta. Quem quiser fazer ao vivo comigo. Quem quiser fazer uma live comigo aqui, a gente vai fazer um bate-bolazinho aqui, 1 hora, eu tento resolver os problemas do teu meio de hospedagem. Então, quem quiser, essa semana eu tenho disponibilidade quarta, quinta e sexta. Até então, ninguém da equipe me passou nada, tá? Qualquer coisa, se acontecer de eu marcar uma hora, alguém já tiver marcado, eu realoco para um lado e para o outro. Mas às 3 horas da tarde, terça, quarta, quinta e sexta, eu já tenho mentorias aqui já. E a gente tem as nossas lives nesse mesmo horário, né? Às 18h27, terça, quarta, quinta e sexta. Então, a parte da tarde e à noite eu já estou lotado. E quarta, quinta e sexta eu tenho disponibilidade às 10. Se ficar bom para você, manda uma mensagem para mim aqui que a gente combina e aí a gente faz. Beleza? Né? Perguntou, eu tenho que responder na lata, né? Não posso deixar de responder. Então, manda aqui uma mensagem para mim, manda teu telefone, que aí a pessoa entra em contato contigo e a gente marca, tá? Essa semana eu tenho às 10, né? Quarta, quinta e sexta, como eu falei. Beleza? Turma, muito obrigado pela presença de todos, tá? Muito obrigado para vocês que estão aqui no YouTube, muito obrigado a vocês que estão aqui no Facebook e muito obrigado para todos vocês que me assistiram aqui no Instagram, beleza? Olha aqui, a última pergunta antes de eu sair. Utilizo restrições de 3 dias. Como posso colocar valor diferenciado para um dia e ir reduzindo para 12 para 3 no Airbnb? Putz, cara, aí tu me pegou. Mas eu confesso a você que em breve eu posso lhe responder isso. Eu vou lhe responder isso. É porque eu não tive um tempo ainda de me debruçar na plataforma. Porque, como eu falo para vocês, eu não ensino a apertar botão, tá? Eu ensino a parte estratégica. Eu só falo da Booking porque eu sou ex-funcionário da Booking. Então, cara, eu fiz isso a vida toda, né? Eu coloquei quase 400 hotéis na plataforma. Eu treinei todos os 400 hotéis. Então, eu treinei todo mundo na plataforma. Além de eu colocar o cara dentro da plataforma, eu treinava o cara, eu ensinava o cara a mexer. Então, eu sei mexer. Por isso que eu falo da Booking. Do Airbnb, eu não peguei na plataforma, eu já abri a plataforma, mexi, mas eu não me debrucei nele, porque é o que eu digo, essas plataformas, elas atualizam muito rápido, né? Então, assim, se eu mexo na Booking, que é muito mais complicado, cara, no Airbnb eu vou mexer também, mas é como eu falo para vocês, o meu maior intuito não é ensinar vocês a apertar botão, é ensinar vocês a pensar de forma estratégica. Mas, cara, quando eu souber, eu te falo, mas eu te dou uma dica. Se você já sabe do que você precisa, do que eu falei agora, é só ligar na central.
liga no suporte. Fala assim, ó, eu queria saber como é que eu faço para colocar o à noite e colocar promoções assim decrescentes. Igualzinho você está me falando aqui. O suporte vai te ensinar, né? O suporte da plataforma ensina. O mais importante, cara, é você saber a estratégia. A parte de apertar botão, configurar a plataforma, qualquer suporte ensina. Seja Book, seja Decolar, seja Expedia. É porque, como na Book eu trabalhei, eu dou logo o caminho aqui para adiantar para vocês, para facilitar a vida de vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, tá? Espero ter respondido aqui tua dúvida, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. E amanhã, às 15 horas, teremos uma live mentoria ao vivo, né? Eu vou fazer uma mentoria ao vivo amanhã com a pousada Solo Nunes, que é da Vânia. Então, às 15 horas a gente vai ter mentoria e às 18h27 nós teremos a nossa live, né? Deixa eu ver qual é o tema da live amanhã. Eu tenho aqui, eu não tenho aqui. Eu não vou abrir não, porque vai demorar. Então, amanhã teremos o tema da nossa próxima live às 18h27, né? Essa live aqui que você já conhece, que é aquela live aula, né? Não é live groselha, é live aula. Então, eu espero todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.